Bom dia. Pontual, acho que eu passei um minuto. Ai! Bom dia, gente. Ela é dessas, maluca. Bom dia, bom dia. Como estão vocês? Dá tempo pro povo chegar, como sempre. Tá, mas já vou avisando que hoje a gente vai falar por que mudar é tão difícil, tá? A gente tem feito uma crescente de conhecimento, né, de entendimento, que é a gente entendeu o que é visão sistêmica. Ei, começamos, bom dia. A gente começou entendendo o que é a visão sistêmica, de onde ela vem, a história do Bert Hellinger, depois as leis do amor, que são as leis que regem as relações, o que acontece quando elas são quebradas, que são os emaranhamentos, o que decorre disso, bom dia, que são os movimentos compensatórios, depois a gente entendeu como que a gente faz para romper esses movimentos compensatórios, que são, que é a aula de culpa e inocência, né, de por que é tão difícil você quebrar expectativas. E a gente vem seguindo nessa crescente de entendimentos e hoje a gente vai saber por que é tão difícil de mudar, tá? A gente já falou sobre o problema de manter a culpa pesada. Bom dia! De manter a culpa pesada, né? O peso na consciência como um fator que nos impede de verdadeiramente mudar uma coisa que é um padrão nosso. Mas hoje a gente vai um pouquinho além, tá? Porque eu tenho percebido muito atualmente nos atendimentos que as pessoas têm grande dificuldade em entender onde elas estão e onde querem chegar. E isso faz parte do jogo todo que a mudança exige, né? Uma mudança para melhorar, que eu falo, né? Escolher direitinho o que vai plantar hoje, que é para colher o que você quer amanhã. Senão você tá plantando aí, né, melancia querendo colher cereja, não vai rolar, né? Então, já aviso que estou um pouco rouca hoje. Bom dia! No outro dia que a gente ficou na praia até o sol se pôr às 10 horas da noite e a gente ficou lá por muito mais tempo, que a gente foi jantar ali na beira da praia, pizza e tal, e fomos ficando, e aí com a roupinha de praia, eu cheguei aqui em casa assim um pouco fanha. Coisa da idade, né, gente? Eu e a criança, a gente sofre. Pessoal, então vamos lá. Por que é tão difícil de mudar? Que é a nossa pergunta de hoje, tá? Então, queria perguntar pra vocês. Você é a mesma pessoa de 5 anos atrás? Bom dia! Olha lá, o marido lindo. Você é a mesma pessoa de 5 anos atrás? Né? E a tendência da gente é responder, claro que não. E graças a Deus, né? Ainda bem. Porque senão você teria os mesmos objetivos, as mesmas crenças, o mesmo estilo de vida, o mesmo hábito. Não temos, né? Tudo muda muito rápido e como o entorno muda muito rápido, bom dia! A gente tende a mudar junto para acompanhar, certo? Então, graças a Deus, não somos os mesmos de 5 anos atrás, mas entendemos que a mudança é parte da vida e que ela é um processo lento e gradual quando você tem a intenção de mudar, tá bom? Mudanças que acontecem repentinamente na natureza são desastres, tá? Aprendi isso no meu curso de yoga. Você quer construir um corpo funcional aos 90 anos, você começa aos 30, tá bom? Porque tudo que é construção na natureza leva muito tempo, tudo que é destruição é muito rápido. Então, mudanças rápidas são só as destrutivas. Se você quer construir uma coisa melhor para você, ela será lenta e gradual. E a gente precisa ter compreensão de que o tempo é preciso, né? Mas às vezes a gente precisa fazer algumas mudanças um pouco mais rápidas e elas têm que ser mudanças mais energéticas, né? Como, por exemplo, começar a fazer um exercício porque você descobriu que a saúde, alguma coisa aconteceu e você tem que cortar um vício agora, ou começar um exercício agora, ou mudar uma dieta agora, ou você tem um problema financeiro que você precisa resolver isso agora, entendeu? Chegou no limite e você precisa resolver. Então, muitas vezes ela precisa ser feita também com decisão, tá? Não significa que ela vai acontecer rápido, mas precisa da decisão com energia agora para ela começar, tá? Agora, eu sou bióloga, né, gente? Então, como a biologia entende a mudança? Mudar é difícil porque biologicamente o cérebro,
ele tem uma tendência natural a desejar a estabilidade e a familiaridade, certo? Né? É uma coisa fisiológica nossa, de comportamento humano, que a gente busca o menor gasto de energia para manter uma coisa, tá bom? Então, o cérebro instintivamente, ele resiste às mudanças, porque a gente quer mais segurança e mais conforto se mantendo naquilo que é esperado, né? Vocês entendem o que é isso? Vocês sabem muito bem, né? Mas a neurociência explica através da neuroplasticidade de que o cérebro é muito adaptável e moldável. Por isso, a gente pode sim implementar mudanças na nossa vida conforme as nossas necessidades, né? Mas essa resistência que o cérebro tem, ela é uma resposta do nosso sistema límbico, que é o responsável pelas emoções e pelas experiências que a gente já viveu, né, pelo processamento dessas experiências e que nos leva a sentir uma certa angústia diante de situações que lembrem coisas que a gente já viveu e que possam causar mudanças significativas na nossa vida, tá? Então o cérebro tem a possibilidade de mudança, mas a tendência dele é resistir a ela, que é o nosso empecilho número 1, tá? A máquina funciona assim, né? É aquela boa e velha máxima de que é melhor o ruim conhecido do que o melhor desconhecido, né? O tá ruim, mas tá bom, né? Quantas vezes a gente não se deixa... A gente se mantém, né, nas situações porque a gente está acostumado com aquilo. E mudar e se lançar para uma coisa que é desconhecida nos bloqueia, né? Então, uma vez que a gente consegue trabalhar fisiologicamente pelo uso da neuroplasticidade, tá? Que é a biologia agindo em nós. Trabalhar o nosso cérebro, pra gente reprogramar os padrões que a gente... nossos padrões de pensamento, de comportamento e treinar a mente para se adaptar às situações e desenvolver resiliência diante das coisas que acontecem, das adversidades. Bom dia! A gente tem a capacidade fisiológica de implementar mudanças, tá? A gente pode usar coisas, por exemplo, como buscar apoio emocional, né? Seja na terapia, seja com, sei lá, amigos, práticas de autocompaixão. Tem aqui a minha cola, tá, minha gente? Porque eu não dou conta de lembrar tudo isso, não. Praticar autocompaixão, autocuidado, porque são um tipo de coisa que vai produzir um neurotransmissor, que é mais importante para você ter maior bem-estar, e assim você vai começando a mudar aos poucos, lento e gradualmente. Tá? Então, existe uma forma de reprogramar a máquina, mas quem nunca tentou, não é, ir para a academia todos os dias às 5 horas da manhã, 5 não, né? 7, às 7 da manhã, e você fala, vou todo dia porque agora eu sou fitness. Doce ilusão, né? Todos os dias, 6 horas da manhã, estarei na academia. E isso dura uma semana, né? E daí, daqui um mês, você tá lá pagando e foi uma semana só, e daí você vai tentar de novo, daí passa 6 meses, daí daqui um ano você tenta de novo, né? E muitas vezes você não consegue usar ali a ferramenta da neuroplasticidade, né? Então a gente vai investigar o buraco que pode ser mais profundo, né? E que geralmente traz muitas coisas emocionais, né, por trás. Tá, mas enquanto a gente tenta por anos a mesma coisa e ela não tem efeito, ou pelo menos não tem um efeito duradouro, a resposta é mais interna. É alguma coisa que está pregado na nossa alma, no nosso inconsciente, e que a gente tá, de alguma forma, reproduzindo um padrão inconsciente, tá? E aí, tá na moda, vocês já deve estar gasto de ouvir isso, né? Que são as crenças limitantes, né? Teve uma altura, quando eu ouvi a primeira vez crenças limitantes, eu fiquei assim... Um beijinho do marido, você vai embora, marido? Tá trabalhando, bonitão, tá lá tatuando. Quando eu ouvi a primeira vez crenças limitantes, né? Foi o comecinho dessa história, eu fiquei assim, nossa,
É verdade, né? A gente tem mesmo isso. Ainda não tinha aparecido a teoria sistêmica na minha vida, né? Não com essa profundidade de hoje. E eu falei, nossa, realmente, né? Isso tem muito a ver. O que são crenças limitantes? São convicções profundamente enraizadas que nos restringem ou impedem de alcançar o nosso pleno potencial. Elas geralmente se formam na infância através de experiências negativas ou repetidas que a gente internaliza, tá? Mensagens repetidas da infância que a gente internaliza e a gente cria como uma frase na nossa cabeça de que sempre que a gente é posto à prova em situações, aquilo volta e nos impede de tomar uma decisão mais consciente, tá? A gente vai agir inconscientemente, com medo, com ansiedade, com seja lá o que for, né? Exemplos de crenças limitantes. Não sou bom o suficiente, não mereço ser feliz, e aí são muitas, né? Nenhum homem presta, casamento é pra gente boba, nunca consigo ganhar dinheiro. As possibilidades são infinitas, né? Depende do que você viveu na sua infância. E isso eu falei assim, quando eu vi, falei, nossa, faz muito sentido mesmo, realmente. Né? E elas são mesmo barreiras invisíveis que nos impedem de viver o nosso máximo potencial, né? Quando a gente foi colocado à prova, ela vai acabar por de certa forma, nos bloquear de agir conscientemente em busca do que a gente realmente gostaria de alcançar, né? Mas o problema é que no fundo, quando você para olhar a situação sistemicamente, né, o que é a teoria sistêmica? É um aprofundamento nas relações. Ela entende que o ponto-chave das coisas que acontecem com a gente estão nas relações. Né? Ela não estuda os integrantes, ela estuda a interação entre eles, é o espaço, né, das relações. E a gente vai entender que existem ligações mais profundas e que acabam acarretando essas crenças. Elas seriam, então, sintomas, tá bom? Desses problemas sistêmicos. Então, a gente entra de novo no assunto das lealdades sistêmicas que a gente já estudou aqui, né? Que são os compromissos inconscientes que a gente faz com alguns familiar nosso e que nos leva a repetir padrões de comportamento disfuncional como forma de honrar ou para manter o pertencimento ao nosso sistema. Já falamos de tudo isso. Se você não sabe o que é isso, volte 3 aulas atrás, né? Que a gente já falou de tudo isso. Né? E por exemplo, uma pessoa que sempre teve dificuldades financeiras, e pode ser que isso não seja apenas uma crença limitante do tipo eu não sou capaz de fazer dinheiro, mas uma lealdade sistêmica a algum antepassado que perdeu tudo e agora ele replica isso em honra a esse antepassado. Então a gente vai entender 3 camadas aqui. 3 camadas aqui. O herdado fisiológico do homem das cavernas, que prefere se manter dentro das cavernas do que se aventurar fora onde ele não conhece, né? A busca pelo conforto e pela segurança, que é o fisiológico. As crenças limitantes que estão relativas ao que aconteceu comigo e as lealdades invisíveis que acontecem dentro do sistema, que vieram antes de mim, quando eu nasci, peguei algumas delas para mim, tá? Muito obrigada por me darem a vida. O que eu posso fazer pelo nosso sistema? Entendeu? O que posso fazer por vocês? Essa lealdade aqui. Essa pessoa que foi excluída ou esse dinheiro que a gente recebeu, essa fortuna que a gente fez às custas de outro e agora temos que pagar essa conta, você pagará, por exemplo, tá? Então, vou dar um exemplo vivido por uma das minhas clientes, tá? Eu adoro os exemplos, porque quando a gente ouve a história de outras pessoas, muitas vezes alguma coisa toca no nosso coração e a gente consegue acessar uma camada a mais de expansão de entendimento sobre nós próprios, né? Você pesca uma coisa que de repente faz sentido para você também e te abre uma nova porta de entendimento sobre o seu sistema, sobre as suas próprias lealdades,
né, e compensações. Então, tem uma cliente que atende com terapeuta, tá? Ela é terapeuta, mas ela vive tomando calote, ela tem dó de cobrar das pessoas, porque ela acha que algumas pessoas precisam dos atendimentos dela, mas que se eles não têm dinheiro para pagar, ela deve atendê-los de graça, tá? Não acho errado, faço, né? Mas tendo consciência do que é um trabalho voluntário e do que é o seu trabalho que tem que financiar a sua vida, entendeu? Financiar a sua vida, da sua família, tá? É um negócio, não é trabalho voluntário, tá? Tem que saber separar as duas coisas. Então ela atende muito de graça. E aí ela tem a crença que ajudar é benevolência e não envolve dinheiro nessa negociação. Mas ela é o quê? Uma ajudante profissional. Ela é terapeuta. Ela ajuda a pessoa a resolver o problema dela, certo? Então, estudando o sistema dela, a gente descobre que por muitas vezes ela foi tirada de dentro da família dela, muito jovem, para ajudar outras pessoas. Tá? Enquanto criança, ela foi tirada da família dela, repetidas vezes para criar outras crianças. Ela era tipo a babá de outras crianças, ou a babá de algum adulto, algum velhinho, entende? Então, desde criança, ela ocupa lugares de ajuda. Ela foi tirada da cadeira dela de filha de dentro da família e foi colocada em cadeiras de ajudadores. Isso fez ela entender o porquê ela é terapeuta hoje. É o que ela faz desde que ela nasceu, praticamente, tá? O primeiro cuidado a primeira vez que ela teve que cuidar de outros foi, tipo, ela com 1 ano que tinha que cuidar do irmão bebê, entende? Porque são outras épocas isso, tá? Foi uma outra época em que, não sei, você podia chegar num lugar e falar assim, olha, me dá essa criança aqui que eu tô precisando de ajuda lá em casa. E ela era sempre a escolhida, tá? E aí a gente continua a investigação, porque é isso que eu faço quando, né, a gente vai fazer um atendimento a longo prazo, a gente vai fazer um geneagrama da pessoa, né, uma árvore genealógica, para entender os padrões da família, as tragédias, os grandes acontecimentos, para entender por que que os problemas derivaram até chegar nessas situações que a gente tem hoje, que a cliente vive, certo? Então a gente entende que os avós dela foram pessoas de muitas posses e muito, muito ricos e que eles tinham muitos trabalhadores a cargo deles para fazer a manutenção de tudo isso, né, desse patrimônio deles. Mas que esses trabalhadores não recebiam por esse trabalho, tá? Ou recebiam o suficiente para comer, né? São outros tempos, né? E então, a partir dos pais dela, uma geração abaixo dos avós, começa uma escassez que dura até hoje e que avassalou a família. Então eles vivem em extrema escassez. Então ela é uma terapeuta, porque sempre ajudou e vive escassez. Né? Porque agora a família dela paga paga a conta dos que os avós não pagaram. E como que ela vai sair disso? Vocês entendem? A mudança, se você não tem consciência de tudo isso que está acontecendo, de onde vem e você pode trabalhar isso dentro do seu sistema, como que você escapa disso? De ter uma vida financeira falida? Se você tem uma conta desse tamanho para pagar, tá? Pagar uma conta para tantos trabalhadores que o seu clã ficou devendo. E é isso que a consciência arcaica, que é a consciência do clã, cobra de quem vem depois. Uns não pagaram, os próximos pagarão. Uns não completaram o movimento, os próximos completarão. Um foi excluído, os próximos irão representar esse excluído para que ele tenha um lugar de honra de volta no sistema. Nada pode não pertencer ao sistema. Nada pode fugir, escapar ou ser excluído do sistema. Então ela, em honra a essas pessoas que deram sangue e suor pelo patrimônio da família, paga. Tá? E como que você implementa a mudança na vida dessa pessoa? Ela vai ter que ter uma mudança de postura muito grande com relação à relação dela com o dinheiro. Entender que essa conta não é dela. E não é só entender, tá? É passar pelo processo do movimento de alma que a gente faz na constelação. Né? Porque você traz a consciência e fala assim, pronto, agora eu já sei que essa conta é dos meus avós. Mas daí você vai lá falar o seu preço pro cliente e você gagueja. E você não cobra de novo, entendeu? Precisa de uma força extra, é isso que a constelação vai fazer, tá?
a gente entra num fluxo de expansão de consciência, porque é mais do que um entendimento, é corpóreo, é sentimental, é fisiológico, e a gente entra nesse fluxo e de repente a gente sente internamente, tá? Que a gente chama de movimento da alma, é como se ele fizesse um imprint na alma de que você está liberado disso. Bom dia! E que você tá liberado disso, entende? Mas é um grande passo para mudança. É por isso mesmo que agora eu faço acompanhamento com 8 semanas, trabalhando um tema. É isso que eu vou tratar com ela durante 8 semanas, entende? Bom, agora saímos do problema número 1. Porque, como eu digo, né, uma coisa que eu valorizo é a profundidade do entendimento. Então, essa coisa que a gente falou assim agora rapidinho é só a parte 1. Se você achou que tava difícil até aqui. Então, o problema tipo 2 agora é, tá bom, entendi que tem tudo isso, tá? Que tenho que mudar tudo isso na minha vida porque o problema é muito mais embaixo, vem dos antepassados, né, de lealdades invisíveis e tal. O problema tipo 2 é que a gente vive numa ilusão da própria realidade. E aí vem uma percepção minha do que eu tenho hoje. Tá? Porque muitas vezes o que eu tenho dói demais para eu conscientemente admitir. Ou dói demais, ou não é tão glamouroso, ou numerosos problemas, pois então não dá fácil, né? Gente, mas antes de mais nada, vocês estão acompanhando, né, gente? É assim, simples, não é? Mas a gente, né, vai fazendo assim escalonado o entendimento e a gente chega lá, né? Alguém responde assim, sim, estamos vivos, estamos compreendendo. Depois, no fim, eu gosto de terminar com um exercício, né? Pra gente aprofundar no autoconhecimento, porque eu acho que a gente entender, trazer a consciência é parte do processo, tá? Você entender que isso existe e que isso pode ser assim. Agora, você parar e refletir sobre a própria vida é o que traz resultados mais efetivos. Ainda é um embriãozinho de resultado, mas a gente tem que começar de algum lugar, é daí, tá? Por isso que sempre tem tarefinha, exercício sistêmico pra gente fazer depois, tá? Aí está bem esclarecedor. Obrigada pelo feedback. Então, para gravar, a gente tá iludido com a própria realidade, porque a gente tá vivendo um negócio que dói demais para ser visto, ou não é tão glamouroso assim, ou a gente é muito otimista, vai falar assim, não, daqui a pouco alinham os planetas e tudo dará certo, mas um sentido de um otimismo infantil, porque eu sou da turma do copo meio cheio, sempre fui, vem da criação da minha família, somos uma família do copo meio cheio, graças a Deus, tenho muita sorte por isso, né? Somos a família do copo meio cheio, mas tem que existir um compromisso com a realidade, entendeu? De forma adulta, entender o que é que tenho, saber que uma hora a solução vem, mas que precisa haver trabalho para isso. Porque se você está no papel infantil achando que tudo se resolverá magicamente ou que aparecerá um grande salvador e resolverá, você está no papel infantil esperando que seu pai e sua mãe resolvam os problemas para você. Não, o governo dá um auxílio, não, sei lá, de algum lugar aparecerá a solução. Ah, vai sair a bolsa, sabe assim? Uma hora alguém dá uma dura nesse moleque e ele aprende. Não. É tua responsabilidade criar o teu filho e educar ele como se deve, ok? É tua responsabilidade. Não tem essa. Se você acha que precisa de ajuda, como um adulto, busque ajuda e então você resolve a sua situação, certo? O otimismo. Iremos resolver a vida desse menino. Como? Trabalhando, buscando ajuda, procurando especialistas, tá bom? Então, se de forma infantil a gente também não consegue admitir qual é a nossa realidade, a gente não consegue escolher qual vai ser a mudança. Porque a gente não sabe nem aonde a gente tá? E aí, quando questionadas as pessoas, porque é isso que eu faço na vida dos meus clientes, né? Se você vier pra cá, é isso que eu vou fazer. Catarei aqui a minha lista de perguntas cabriocáticas, como diz o marido. As perguntas certas para te fazer para você conseguir chegar lá. E aí, quando questionado sobre o que querem mudar, as pessoas dizem o que o consciente percebe, né? Mas o que verdadeiramente está acontecendo é
É muito difícil de acessar. É muito fácil você resolver a vida dos outros e de resolver a sua a gente não consegue, né? É por aí, tá bom? Mas eu tô aqui pra xeretar o seu inconsciente. Tá, então eu tenho um outro exemplo pra dar pra vocês desse problema tipo 2 de encontrar como mudar. Que é a cliente, eu contei esses dias pra vocês assim por cima, né? A cliente tem um problema na família que é o autismo. Ela tem uma filha diagnosticada agora, pequenininha, e que, bom, enfim, né, o problema ali se estende, pode ser que ela também tenha algum traço e tal, e ela disse que quer olhar pra isso. Ok. Daí eu vou investigando, por que você quer saber sobre isso na sua família? Por que você quer olhar pra isso? Como que você se sente com relação a isso? Onde que isso toca no seu dia a dia? Como isso mexe com você na sua rotina? E aí eu vou investigando, né, xeretando na vida da pessoa e perguntando as coisas, e ela, posta a refletir sobre tudo isso, entende que, afinal, o problema é que ela, sempre muito controladora, e ela diz, eu sou ótima, eu sou dominadora, sou ótima em controlar, todos fazem o que eu quiser. E isso é um traço dela e excelente, ela construiu a vida dela assim, o sistema todo dela funciona assim, é ela que manda e tudo está em harmonia dentro da vida dela. Não, o meu papel é não julgar, entende? E eu peço que vocês também olhem com olhos de não julgamento, certo? Só que quando essa menina nasce, é posta à prova a dominação dela, porque é uma menina que ela não consegue controlar. Então o problema é a doença. Entende? E aí qual é o problema? Porque ela tá exausta. Ela não tem tempo para ela se cuidar. E dentro da família dela existe uma norma de que mulheres que dominam precisam estar sempre arrumadas. Você não pode sair sem batom. E ela não tem tempo de passar batom. E isso incomoda ela profundamente. Vocês entenderam que ela não sabe qual que é o problema de verdade que ela quer tratar? E daí foi conversando com ela que ela entendeu qual que é o real problema. E aí você consegue entender qual que é a lealdade sistêmica que existe por trás disso? Um matriarcado onde as mulheres têm que ser impecáveis e dominarem e os maridos são bananas. Os homens sempre foram bananas. Isso afeta o casamento dela, afeta a autoestima dela, afeta a família, afeta a lida com a menina, a paciência com os filhos. Vendo como o problema é muito mais profundo? E o que a gente vai fazer? 8 semanas trabalhando isso, tá? Teremos constelação familiar, teremos o entendimento das novas posturas a serem adotadas, teremos momentos de autocuidado para decidir o que é o autocuidado agora, quais são as prioridades, o que você deve fazer, quais autocuidados envolvem apenas a você ou envolvem a sua família, o que precisa ser feito, próximos passos, tarefa, entende? São 8 semanas de mãozinha dada ajudando a pessoa a chegar lá. Porque não é fácil, sozinho, como quando a gente tá, agora eu vou dar meu exemplo, tá? Quando a gente tá com um filho pequeno, sem dormir, amamentando a cada 3 horas, com os hormônios malucos depois do parto, você tem um problema, qualquer coisinha te tira do centro. Como que você vai conseguir identificar qual que é o problema principal? Consegue, você tá vivendo uma outra realidade que tá demandando tanto de você, tanto, e essa mulher tem uma demanda tão alta de cobrança das necessidades da família, para atender as necessidades da família, atender as próprias necessidades e a cobrança que ela tem de não estar conseguindo atender, como que ela consegue perceber alguma coisa? O cérebro dela tá completamente ocupado. Entenderam? Então, por isso que a gente procura ajuda, né? É por isso que a gente precisa de alguém para auxiliar, né? A mudança é tão difícil. Agora, passei o tempo. Então, vou deixar aqui algumas dicas de como que a gente faz para entender o que realmente está bloqueando a nossa tentativa de mudança. Pensa aí então agora, eu vou só falar aqui, mas depois vocês voltam, vai ficar gravado, vocês voltam, assistem de novo e anotam aí, tá bom? Escolhe uma área da sua vida que
tá mais azeda? O que que azedou de vez e que tá te tirando, sabe, causando sofrimento, angústia, confrontos, o que é que tá pegando, tá? Você escolhe uma área da sua vida e você vai anotar. As áreas podem ser financeira, de relacionamentos, de saúde, enfim, o que tá pegando aí. Anota 3 padrões repetitivos negativos que você consegue perceber. Situações em que você se sente presa ou repetindo os mesmos erros, tá? Você já tem a primeira pista de onde é que mora uma possível lealdade, tá? E aí, para cada um desses 3 padrões, você escreve as crenças limitantes que estão associadas, tá? Por exemplo, ganhar dinheiro é muito difícil, tá bom? Ou ninguém me ama. Eu não sou amável, eu não sou gostável. Eu não sou pra casar. Homem nenhum presta. Tá? As possibilidades são infinitas, né? E aí, quando você entende qual situação te bloqueia, o que você sente, qual é a frase que você repete pra você, você vai pensar, eu fico igual a quem da minha família quando eu faço isso? E aí você já tem uma dica de uma possível lealdade invisível que você tenha. Alguém que você reprise, tá bom? Fácil, né? Mas eu tenho uma amiga, a Maria Tereza, minha grande amicíssima, tem aqui uma tatuagem em homenagem a ela, que ela dizia assim, piolha. Mas quem disse que ia ser fácil, né? Então é isso. Um passo a passo aí para vocês começarem a entender a profundidade desse negócio. Tá? Não é fácil, mas é camada por camada. Pesca isso, traz isso à consciência, guarda no coração e deixa amadurecer, tá bom? E agora, depois de fazer esse exercício, corre lá nos meus stories, que eu vou abrir uma caixinha, porque eu quero saber de você. O que você conseguiu pescar? Qual foi o feeling, tá bom? Manda lá um desabafo. Descobri isso daqui, desabafo, é isso que eu quero. Manda lá um desabafo. Percebi que tô fazendo isso, por causa disso fiquei a cara da minha mãe, tá bom? E daí eu te dou uma opção de solução, uma opção de para onde olhar, tá bom? E é isso, minha turma, muito obrigada. Gente, olha só, quando eu falo turma, repito minha mãe, ela fala turma. Então, turma, muito obrigada. A gente tem a antena ligada, né? Muito obrigada e até a próxima semana. Espero que esse exercício aí traga alguma luz, um pontinho de luz a mais no entendimento. Obrigada aí pela companhia nesses 35 minutos, porque eu sempre passo. Até semana que vem.